Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e essa videoaula. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês como fazer, como criar, construir um cabo para a placa de vídeos, um cabo PCI Express 6 pinos e um cabo para a placa de vídeo também PCI Express 8 pinos, ou independente, às vezes ela vai ser 8 pinos inteiro, ou às vezes ela vai ser 6 pinos assim, com do ladinho, do lado, né? Se você quiser utilizar ele para 6 ou para 8, ele vai ficar do ladinho assim, e daí você vê. Se você usa um avulso, né? E você vê se você usa o 6 ou usa o 8, ok? No meu caso aqui, galera, eu resolvi fazer essa adaptação aqui caseira mesmo, até porque todos vocês me conhecem, eu sou técnico e também engenheiro eletrônico, então eu resolvi fazer caseiro mesmo, até porque, já vou explicar para vocês aqui, é, até porque tá de noite, tal, é passado da meia-noite, não tem nenhum local aberto para mim tá comprando o adaptador. E a minha placa, ele só dispõe de uma conexão para 6 pinos. E eu comprei uma GTX 760 e não tá funcionando. Aparece a mensagem que vai aparecer aqui na tela para vocês, pedindo para conectar todos os cabos de power, todos os cabos de energia. Esse vídeo aqui para todas aquelas pessoas que compraram algum tipo de placa assim e estão com essa dificuldade, e também para todas as pessoas, né, que precisam, os gamers também. No meu caso, galera, eu não sou gamer. Eu já parei de produzir vídeo aí de jogo aí para o canal. E eu utilizo minha máquina excepcionalmente para edição de vídeo. Minha máquina já tem uma configuração muito boa, mas eu sentia uma falta assim, sabe, na parte de vídeo. Ela tem uma onboard Intel 4600, é muito rápido. Em teste até que eu fiz agora aqui com essa nova placa, não deu muita diferença, não. Mas vamos lá então, que eu já vou explicar para vocês a importância dos cabos aqui. Então eu tinha essa plaquinha aqui, que é uma GeForce 210 do tempo do meu tataravô. Essa placa aqui, galera, ela não serve para jogar alguns joguinhos e uma coisa muito básica mesmo, não presta. Por isso até que eu utilizava a minha onboard, como ela era da Intel e tudo é Intel ali, então o casamento era perfeito. Por isso que no teste que eu fiz ali, não deu muita diferença nos gráficos, a não ser no jogo mesmo e na edição bem pesada. Mas vamos lá então. Primeira coisa, eu recomendo você comprar os adaptadores, ou o seguinte, o que você vai fazer antes de você fazer qualquer coisa? Você vai verificar, vai aparecer a imagem aqui, você vai verificar a tua fonte, é de suma importância. Assista esse vídeo aí bem certinho, sente, que nem diz os ucranianos, Shidait, e a gente vai aqui então passar para as dicas, ok? Que é super importante. Eu não achei nenhum vídeo explicando sobre isso bem preciso. Por exemplo, a minha fonte ATX que fornece alimentação para minha placa mãe, ela tem a capacidade real de 200 watts. 200 watts, 200 watts, depende da tua pronúncia, mas eu digo 200 watts que é para todo mundo entender. Então, 200 watts consegue fornecer energia para minha placa suficiente, porque ela gasta no máximo de pico 95 watts, no máximo. Minha placa mãe gasta 95 watts. Em tempo ocioso, ela gasta em torno de 30 e 40, 60, assim. Quando tá na edição mesmo, ela chega lá perto dos 80 e tanto, assim. Mas não é só consumo em watts. Vai aparecer outra informação aqui para vocês, que também nós devemos ver a amperagem. Por exemplo, a amperagem que a minha fonte fornece para minha placa ali é de 9 amperes. Essa é a corrente que está alimentando todo o meu circuito. E tem uma conta aí e tal para se fazer o consumo, tudo com amperagem. Mas vamos lá, isso não vem ao caso agora. A gente vai partir para o cabo aqui, que é a coisa mais importante. Mas antes de você fazer o cabo, você precisa saber disso, porque senão vai dar, você já sabe o que. Essa placa que eu comprei, entre outras que você vai comprar, a minha
Por exemplo, a overclock. Quando eu instalei ela, eu não sabia disso, porque, como eu falei, a eletrônica é uma ramificação, tem ramificações muito grandes. E meu lance não é game mesmo. Por exemplo, a minha, eu não sabia, mas a minha como é uma WindForce, é 3 cooler, tudo, ela é overclock. E a overclock, necessariamente, é obrigatório ter todos os cabos de energia, senão ela não funciona. Ela aparece seguindo a mensagem assim, quando conecta todos os cabos. Outras placas você consegue utilizar com apenas o cabo D6 ou sem os cabos aqui com uma configuração assim, a placa trabalhando bem de boa, assim, meio ocioso, meio nessa base assim. Mas só que essa é necessário, precisa. E como a minha placa só tinha conector de 6 ali, então eu resolvi mexer aí e tal. Já é de noite, então eu resolvi fazer isso. A outra fonte que eu vou usar, vai aparecer foto aqui para vocês, é uma fonte de 200 watts reais também. Eu vou utilizar duas fontes separadas, uma só para placa e outra só para placa de vídeo, porque se eu for utilizar uma fonte, eu preciso de uma fonte de 450 watts real, Corsair, alguma coisa assim, só com toda essa potência para alimentar os dois. Então eu vou utilizar fontes separadas, uma de 200 watts para cada um, real. Por exemplo, essa outra fonte tem 200 watts também, que apareceu aqui para vocês, com 12 até 18 amperes. Então, eu vou utilizar com maior amperagem, maior corrente, para alimentar a minha placa de vídeo. Eu utilizei uma fonte com apenas 9 amperes e o computador ele reiniciou quando eu estava testando num jogo ali, fazendo um teste. Mas vamos lá então, depois que você viu tudo isso, já sabe disso, mas eu recomendo você comprar ou a fonte ou comprar o adaptador, galera, porque realmente aqui, para mim, foi melhor fazer o adaptador. Vocês vão entender por quê. Vocês vão precisar de um conector chamado o ATX 12 volts ou o EPS 12 volts, que são aqueles cabos que sobra naquelas fontes antigas. Ó, ele é só de 2, só que aqui tá colado, porque eu já fiz bonitinho, né, galera? Aqui, ó, eu cortei e colei aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês como que eu fiz. Você vai ter que lixar, porque serrar, lixar aqui, porque aqui a distância entre os pinos devem ser todas iguais. Você vai ver que tem uns redondos, quadrados. Daí você vai ver que os redondos lá, você vai ter que dar uma amassadinha nas bordas aqui, para quando você colocar na placa, com cuidado, com ele não entrar tão forçado assim. Então uns você vai ter que arredondar aqui, arredondar essa parte quadradinha, beleza? Então você vai pegar esse pino aqui e depois vai comparar na tua placa de vídeo. Aqui eu vou estar comprando uma fonte e tal, bacana, mas só para me fazer o teste, porque chegou a placa, eu queria ver se estava funcionando mesmo. Então, galera, você vai serrar, você vai ter que ter quatro conectores EPS 12 volts. Vai ter que ter duas fontes sucata aí para você estar fazendo. Eu tinha várias. Então, você vai serrar, vai pegar aqui e vai colar. Ó, com todos esses conectores aqui, estão vendo? Essas travinhas do mesmo lado. Então, você vai pegar uma cola aí e tal, uma cola adesiva e vai colar. D6 e vai deixar o outro separado aqui, ok? Se você precisar juntar para 8. E o outro aqui, galera, você vai pegar, entre eles aqui, você vai ter que lixar, para ele ficar na mesma distância a pinagem aqui. Estão vendo? As duas travas para cima também. Você vai ver que lá vai ter um quadrado, redondo, 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 redondo e quadrado, ok? Na verdade é quadrado, quadrado, redondo, redondo. E outro detalhe super importante que é a voltagem. A voltagem da coisa aqui. Por exemplo, nós vamos utilizar da fonte a alimentação 12 volts. Só que aqui, galera, esse conector, a cor dos fios, ele tá diferente. Esse é um ponto crítico, pelo amor de Deus, galera. Preste atenção. Coloca o cérebro, tire do modo ocioso, do modo, como que eu posso dizer aqui, hibernativo e bota para funcionar, porque aqui é um negócio complicado para algumas pessoas. Aqui ele tá invertido, você vai ver que esse cabo EPS,
a voltagem dele aqui, ele muda. Ele vai mudar. No cabo 6 pinos aqui, é a mesma coisa. O EPS aqui, ele vai mudar. O amarelo vai ser o positivo. O amarelo vai ser o positivo e o preto vai ser o GND. Isso do EPS original, dos cabinhos originais. Beleza? Mas só que da nossa placa de vídeo, o preto, o amarelo vai ser o GND e o preto vai ser o positivo. Entenderam? Porque na nossa placa ele vai com essa posição assim. Nossa placa ela fica deitada e vai nessa posição aqui. Então o preto vai ser o positivo e o amarelo vai ser o GND. Estão vendo? Ela fica com a placa do circuito para cima. Então os três de baixo vão ser o GND e os três de cima vão ser o positivo. Quando nós formos fazer aqui, nós vamos juntar os fios aqui. Essa é de D6. Então, o preto é o positivo e o amarelo é o GND. Ok? Pegue e marque com algum papel aqui. Pegue e marque com alguma coisa. Tranquilo? Então, pessoal, outro detalhe aqui. Vocês vão precisar de dois conectores, esse de Molex, chamado Molex. Essa conexão é chamada Molex para SATA. Mas não precisa. Não precisa porque aqui, ó, eu já fiz a solda, ele ficou como se fosse dois conectores. É só chegar na fonte e pá, plugar. Então aqui nós vamos ter esse Molex, porque do nosso computador é macho, né? Precisamos de dois fêmeas. Você vai ver que o vermelho é a linha dos 5 volts, os dois pretos é a linha do GND e o amarelo é a linha do 12 volts. Nós vamos então utilizar o amarelo e o preto. Só que aqui, quando você for cortar, se você tiver, você vai soldar o amarelo, que vai ser o GND, porque ele inverteu, vai ser no preto, que vai ser o GND lá da nossa fonte. E o preto aqui, que como ele está invertido nos conectores, ele vai vir no amarelo. Então você vai ter que inverter. Para bem o vídeo, observa, escuta o que eu falo. Não escuta de um lado e solta do outro. Mas se você quiser também, você pode remover esses plugs aqui de dentro e inverter eles. É bem fácil. Mas para não tomar muito tempo, eu fiz assim. Beleza? Agora no cabo 8 pinos aqui, você vai ver ele que tá bem lixadinho aqui. Tem que estar a mesma abertura entre os pinos, dá uma lixada boa, ver se ficou da mesma distância de cola, ver aqui também, beleza? Você vai ver que tem uns quadradinhos, outros redondos, você dá só dá uma quebrada na quina aqui dos quadradinhos para poder entrar beleza na placa lá, ou dar uma forçadinha básica. Você vai ver que esse conector ele vai conectado assim também, vai vir o D6 e o D8. Plugou o D8 aqui, ó, essas travinhas. Os três pretos aqui, os três pretos do meu lado esquerdo, esses três pretos aqui, vamos ver se eu consigo dar um foco. Da parte, porque a placa vai assim, com a parte não vai ficar aparente a placa lá, até a solda onde vai esse plug aqui. Esses três pretos vai ser o positivo 12 volts. Vocês vão ver aqui que ele está soldado. Ele está soldado aqui, os três vão juntos, positivos 12 volts. Quando nós formos adaptar no cabo Molex ou simplesmente lá na fonte, só plugar, porque eu já deixei um tipo soquetinho aqui, vai no amarelo, esses três aqui vai no amarelo, porque aqui tá invertido, galera. Não vá por cor, porque senão não me responsabilizo. Ok. Agora, esse outro preto que sobrou aqui, que vai ser o número 8, porque ele tem numeração. Vai aparecer o desenho para vocês aí que é batata. Não tem erro. Esse último preto que sobrou aqui, que é o número 8, que começa de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é GND. Ele vai com todos os de baixo, com todos esses amarelinhos de baixo, que o teu aí, se você seguir o padrão, vai ser bem igual. Vai com todos esses amarelinhos de baixo, ó. Pega esses 4 de baixo e pega esse do canto aqui. Estão vendo, olhando ele aqui. Nessa posição, porque a tua placa vai estar assim lá. Você vai conectar assim na placa. Então, de você junta todos eles. Vai vir aqui e vai juntar todos eles. Eu vou deixar o esquema para vocês, não tem erro. Ok? Então, fazendo isso, depois você pega esse fio aqui
os 4 fios amarelos, que vai ser o GND, e o fio preto que vai ser o positivo, solda no fio preto aqui desse adaptador Molex, ok? E esses 3 fios pretos aqui, você solda nesse amarelo. Vai ficar o esquema, não tem batata. Agora eu vou fazer a ligação, depois que eu expliquei bem explicado, eu vou mostrar para vocês ali, tá certo? Vamos então fazer a montagem aqui. Vamos fazer a montagem aqui. Cabo de força, a nossa fonte. Aquela fonte que apareceu para vocês as informações. A gente vai pegar aqui e vamos ligar. É só para fazer o teste da placa para ver se estava funcionando. Eu fiz tudo isso só para isso, mas eu vou estar comprando a fonte. Olha lá, galera, como que está instalado. Beleza? Agora nós vamos ligar aqui essa fonte, que pode ficar ligado direto, se você quiser, né? Fio verde e preto, jumpeado. Nós vamos alimentar essa fonte. Já está ligado, ok? E aqui no meu PC, nós vamos... Deixa eu puxar essa fonte aqui do lado. Nós vamos plugar aqui. Deixa eu baixar o tripé aqui. Aqui na minha placa de vídeo, nós vamos plugar o cabo de alimentação 8 pinos. Veja, ó, eu já ia plugar errado. Ele vai com a parte da trava para baixo. Já ia fazer cagadinho. Vou segurar do outro lado para poder encaixar ele. Aqui. Beleza. 8 pinos conectados. Agora os 6. 6 pinos. Antes eu quero fazer um teste aqui. Dessa forma aqui na minha tela ali. Vamos lá. Eu vou ligar meu computador aqui. Sem estar conectado a outra fonte na minha placa de vídeo. Vocês vão ver. Além dela ficar girando o cooler muito rápido, vai aparecer a seguinte mensagem aqui. No meu caso aqui não apareceu. Antes aparecia, mas aqui agora não apareceu. Só ficou girando rápido o cooler. Vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês agora. Computador ligado, galera. Aqui então, vamos observar, dar um zoom e um foco melhor. Já tá tudo funcionando ali no meu PC. Beleza? Tá ligado? Eu recomendo vocês fazerem com ele todo desligado. Tudo. Faz essas conexões com tudo desligado. O amarelo, que vai ser o GND, como ele trocou, só inverteu a posição do conector lá, do EPS. Então, o amarelo vai ir no GND, o preto vai ir no positivo. Ali é a mesma coisa, olha, o preto indo no amarelo, o amarelo indo no preto, no GND. É de suma importância isso, porque eu fui ver o vídeo no canal de um cara e ele tava falando para seguir as cores bem certo que ia dar batata. Meu Deus, quanta gente que se ferrou, cara. Até imagino. Aqui no meu computador, vamos vir aqui em gerenciador de dispositivos para vocês verem. Placa de vídeo, vamos dar um zoom aqui na coisa. A minha placa GTX está instalada e está rodando em Dual Boot, né? Na verdade, em monitor expandido Dual Boot está a VGA, que é a 4600. Então, como vocês podem ver, em fontes separadas elas estão funcionando. Beleza, ok, tranquilo. E se você gostou desse vídeo, que ficou grande, mas bem explicativo aí para você não estar errando, que é uma coisa primordial. E se você não fizer certo, pode ser que vai dar problema. Pode ter certeza disso. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Se você quiser usar permanentemente, só colocar a fonte ali dentro, ali beleza. Puxa um cabo externo e tá tranquilo. Deixa de ampeado direto com fio isolado. Tranquilo. Até mais, galera. Tchau, tchau.